quantas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governo e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Glória a Deus.
Glória a Deus, meus irmãos, um ótimo dia para você, a quem eu não cumprimentei ainda. Que a graça do nosso Senhor esteja abundando em seu coração, transformando a sua vida, tornando você cada vez mais apaixonado por Cristo, apaixonado pela igreja de Cristo e pelo reino de Cristo. Meus irmãos, nesse momento nós vamos cultuar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E hoje nós estamos já no terceiro domingo do mês, nós já estamos encaminhando para o final do mês. E eu quero informar aos irmãos que o quinto desafio, o quinto dos 5 desafios que nós temos que enfrentar este ano, diz respeito a alcançar o nosso orçamento. O orçamento que a igreja votou no mês de dezembro, o seu orçamento para 2024. E, obviamente, meus irmãos, nós precisamos lembrar disso porque temos tido dificuldade de alcançar o nosso orçamento. E por causa da dificuldade, nós temos então estabelecido isso como um desafio a ser superado, a ser alcançado neste ano de 2024. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é chegar até o final do mês de março, tendo alcançado o orçamento. E a partir de março, abril, maio e junho, nós consolidarmos o alcance desse orçamento. E aí então, do mês de julho ao mês de dezembro de 2024, nós então ultrapassarmos o orçamento votado pela igreja no último mês de dezembro. E hoje, neste domingo, até o dia 20, até o dia de ontem, nós alcançamos 65,74% do orçamento. Veja, está faltando muito pouco. Então você que ainda não ofertou, você que ainda não entregou o seu dízimo esse mês, nós queremos encorajar você a fazê-lo, e assim você vai estar nos ajudando a caminharmos a passos largos para cima desse desafio que precisamos superar neste ano de 2024. Então, se você já entregou o seu dízimo, fica tranquilo. Se você quiser entregar um segundo, não tem problema. Se você já ofertou esse mês, fica tranquilo. Se você quiser ofertar de novo, oferte, não tem problema. Você que ainda não entregou o seu dízimo, você que ainda não entregou a sua oferta, não ofertou esse mês ainda, nós queremos encorajar você a fazê-lo. E assim como igreja do Senhor, nós estamos juntos nesse desafio. Desafio de alcançar o nosso orçamento, 65,74, está faltando muito pouco, 2 domingos para nós superarmos, para nós alcançarmos o orçamento neste mês de janeiro. Aproveitem cada um dos irmãos que nós estamos de gasofilaços novos, não é? A nossa diretoria se envolveu aí, cada um ofertou uma parte e resolveu presentear a igreja, a diretoria, o conselho fiscal, os diáconos, resolveram presentear a igreja com um gasofilaço mais bonito do que o anterior, mais atraente e maior. Você vê, que é profético, é bem maior, 2 vezes maior do que o que estava aqui, então isso é profético. Isso significa que nós estamos no caminho certo, nós vamos superar o orçamento a depender do tamanho dos nossos gasofilaços. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, nós não podemos, Senhor, por nossas próprias forças, não podemos pelo nível de nossas próprias vontades, mas podemos, Senhor, no poder do Teu Espírito. Nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, esse desafio. O desafio, Pai, de alcançarmos o orçamento que nós como igreja votamos em dezembro para este ano. Queremos, Senhor Deus, olhar para esse desafio com muito carinho, com muita disposição. Queremos, Senhor Deus, encará-lo, Senhor, do ponto de vista de que cremos que vamos alcançá-lo e no semestre seguinte vamos superá-lo, Senhor. Sabemos disso porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado. E aquilo que nós trazemos ao Senhor, Pai, não é nenhum sacrifício para nós, porque nós trazemos daquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor, ó Deus amado, tem suprido nossas necessidades, e é desse suprimento do Senhor que nós trazemos dízimos e trazemos ofertas.
Pedimos ao Senhor, Pai, que nos abençoe, que nós tenhamos, Senhor Deus, ainda este mês, a alegria de ao final dele, Pai, poder comunicar à igreja, com gratidão em nosso coração, que nossos esforços valeram a pena e que nós alcançamos, Senhor, o orçamento desse mês de janeiro. Nos abençoa nesse sentido, Pai. Nós oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, e enquanto cantamos, você que veio preparado pode entregar aqui no gasofilaço, ou pode usar os nossos dados bancários, a nossa chave Pix. Você pode fazer a sua transferência por esse meio, ou você pode fazer no decorrer da semana por transferência bancária ou depósito bancário. Cantemos ao Senhor. Meu texto com você nesta manhã está em Atos capítulo 2, verso 41. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu quero lembrar os irmãos que na próxima quinta-feira, dia 25, feriado aqui em São Paulo, nós estamos então saindo daqui às 7 da manhã para o nosso tradicional Day Camp. Ou seja, vamos fazer um piquenique. Então toda a igreja vai estar envolvida nesta atividade. Então na próxima quinta-feira, marcado aqui de sair aqui de frente do templo às 7 da manhã. Eu preciso fazer um apelo a você, porque nós temos pessoas inscritas que não têm carona. E nós temos outras pessoas querendo ir, mas nós não podemos fazer novas inscrições porque não temos lugar para acomodar essas pessoas. Então qual é o meu apelo? Você que tem o seu carro, você fosse com o seu carro e disponibilizasse espaço no seu carro para levar pessoas. Até ontem nós tínhamos 6 pessoas inscritas, mas sem lugar. Mas nós temos diversas pessoas que tentaram fazer inscrição essa semana. E essas inscrições não puderam ser acolhidas, porque nós não temos como levar essas pessoas. Então eu faço um apelo a você, oferte isso para o Senhor. Nós vamos pedir que as pessoas que você vai levar no seu carro, você vai receber um valor, parte da inscrição que ela está pagando, nós vamos destinar para você para ajudar nas despesas com o seu carro. Mas nós precisamos que você vá com o seu carro. Então, eu faço esse apelo para que não apenas essas 6 pessoas já inscritas possam ir,
mas as outras pessoas que estão sem carona também possam ir. Nós estamos com 80 pessoas inscritas e nós podemos levar mais, mas aí precisamos que você coloque seu carro à disposição do Senhor, ok? Atos 2:41 diz para nós assim: desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Eu fiz uma exposição geral desse texto em um domingo à noite, acho que 2 domingos atrás, tomando o texto integral do verso 37 até o 47, e indiquei aos irmãos que todas aquelas frases que foram transformadas em temas, em títulos para os 6 cursos que nós escrevemos o ano passado e que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, todos aqueles níveis de crescimento espiritual estão nesse texto, de 37 a 47. E agora, eu estou, a partir de domingo passado pela manhã, eu estou tomando cada um deles em separado para falar exclusivamente sobre eles. Domingo passado, pela manhã, nós vimos, com base nos versos 37 a 40, como é que eu posso ajudar uma pessoa a se tornar cristã. Então, nós dissemos que o Pedro pregou o Evangelho, e nós devemos pregar o Evangelho para as pessoas. Mas às vezes isso não é suficiente, elas não sabem como se tornar cristã apenas ouvindo o Evangelho. Por isso aquelas pessoas que ouviram Pedro perguntaram: o que nós temos que fazer? As pessoas também vão nos perguntar: o que nós temos que fazer para nos tornar cristãs? E essas pessoas, às vezes, estão no meio da igreja. São pessoas que são ouvintes do Evangelho, mas ainda não se tornaram cristãs. Mas estão aguardando que um crente experiente possa instruí-las e possa dizer para elas como se tornar cristãs. Então nós vimos que o Pedro ensina as pessoas que haviam ouvido o Evangelho como se tornar cristãs. E ele diz: vocês precisam se arrepender, ou seja, voltarem-se para Deus, e vocês precisam ser batizados em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. E batizar-se em nome de Jesus está no lugar de crer em Jesus, de depositar a sua confiança de salvação, de perdão dos seus pecados, a sua esperança de ser reconciliado com Deus, de ser adotado como filho de Deus, a sua esperança tanto para esta vida quanto para a vida vindoura, totalmente e exclusivamente em Cristo e na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Então o Pedro ensinou aquelas pessoas em como elas podem se tornar cristãs. Mas nós observamos também que o Pedro não parou por aí, porque é possível que dizer para as pessoas que elas têm que se arrepender e elas têm que crer em Cristo não seja o suficiente. Muitas vezes vai haver uma necessidade de você se associar com essas pessoas, de andar durante algum tempo com elas, ensinando elas essas mesmas coisas, mas com outras palavras. O Pedro então começou a falar, por exemplo, para elas, que a salvação era uma promessa de Deus. Se é uma promessa, então ela deve ser recebida, ela não deve ser conquistada. Se é uma promessa, então ela é gratuita, é pela graça, não é pelos méritos. Você simplesmente pode receber a oferta salvadora e graciosa do Senhor. O Pedro disse que esta oferta de salvação é para você, mas não só para você, é para os seus filhos. E não só para os seus filhos, é para aqueles que estão longe. E não só para aqueles que estão longe, é para quantos Deus chamar. E Deus está chamando pessoas para receberem a oferta de salvação gratuita em Cristo, por meio da pregação do Evangelho, que está sendo pregado em todas as partes do mundo. Depois o Pedro não descansa ainda nisso. Ele continua.
E o Lucas diz, registrando aí o que o Pedro instruiu, ele disse, e com muitas outras palavras. Veja, às vezes ajudar uma pessoa a se tornar cristã dá muito trabalho. Não é simplesmente entregar um folheto e dar-se por trabalho pronto. Não é simplesmente dizer, aceita Jesus aí, e o trabalho está pronto. É necessário que a gente se associe com as pessoas, e que a gente então, com esta associação com elas, a gente vá compartilhando com ela. Veja, com muitas outras palavras, o Pedro aconselhava, ensinava, exortava, e aí então essas muitas palavras que o Pedro falava, o Lucas resumiu numa frase dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então nós vimos que é assim que nós ensinamos uma pessoa a sair do ponto A, da não fé, e transitar para o ponto B. O ponto B, que é assumir um compromisso com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Mas a obra evangelística, meus irmãos, não para por aí. Veja que o verso 41 diz para nós que toda essa instrução que o Pedro deu àquelas pessoas incluiu o ensino sobre a necessidade do batismo. Ele já tinha dito lá no verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Então essas muitas outras palavras que o Pedro usou para dizer salvai-vos dessa geração perversa, incluiu o ensino sobre o batismo. Porque nós não geramos filhos para deixarmos eles soltos por aí. Nós geramos filhos para trazê-los para casa. Nós geramos filhos para trazer para nossa casa. E então não faz nenhum sentido nós pregarmos o Evangelho e não ajudarmos essas pessoas a entender que elas precisam sair do compromisso que elas assumiram com Deus pela fé em Cristo, para o compromisso com a família de Deus, por meio do batismo, ou por meio de se tornar membro da Igreja de Cristo. Então o ensino sobre batismo faz parte da pregação do Evangelho. É por isso que em Mateus 28, 19, na grande comissão, nós lemos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. É por isso que Marcos 16, 15 e 16, diz para nós, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. É necessário. A evangelização não para antes de que essa pessoa que você está ajudando a se tornar cristã, seja batizada, e ela seja integrada, acolhida, numa comunidade de fé, que vai cuidar dela, vai nutrir a fé dela, e vai ajudá-la, assim como você, a se comprometer com o seu crescimento, o seu progresso espiritual. É por isso que o texto aí, irmãos, no verso 41, diz que desse modo, ou seja, por meio das muitas palavras que o Pedro estava aconselhando e exortando, por meio das muitas palavras que incluiu aí o ensino sobre o batismo, desse modo, os que acolheram a palavra, ou seja, aqueles que se arrependeram e creram, foram batizados. E o que é ser batizado? Se não se juntar a eles, ou seja, se não passar a ter a sua parte no corpo de Cristo. Se você já assumiu um compromisso
com Deus por meio da fé em Cristo, mas você ainda não foi batizado, então o Evangelho precisa continuar sendo ensinado, você precisa continuar aprendendo o Evangelho, até que então você se decida firmemente pelo batismo, e você então tome o seu assento, tome o seu lugar no corpo de Cristo que o Senhor preparou para você. Você que já é batizado, já é membro da igreja, já é um cristão mais amadurecido, você precisa olhar no meio da igreja e fora da igreja, as pessoas com as quais você se relaciona, e você identificar pessoas que já assumiram um compromisso com Cristo, mas ainda não estão comprometidas com a família de Deus. Você precisa se associar com elas, no sentido de ajudá-las a assumir um compromisso com a família de Deus, sendo batizados. E aí, nesse seu trabalho, não inclua apenas aqueles que precisam de batismo, inclua aqueles que frequentemente estão em nossos cultos, mas que estão procurando uma nova igreja, onde eles possam continuar servindo o Senhor. Eles estão passando por aqui, a caminho de outras congregações, porque eles estão procurando uma igreja que os acolha, uma igreja que os abrace, e você pode se aproximar, se associar com essas pessoas, no pré-culto, no pós-culto. Você pode, por exemplo, aproveitar esse passeio que vamos fazer na próxima quinta-feira. Quantas pessoas não crentes, não batizadas, ou batizadas e que não são membros da igreja, quantas estarão conosco nesse passeio? E ali então você tem um dia inteiro para localizar essas pessoas, para se aproximar delas, com essa intenção discipuladora, e ajudá-las a avançar no seu caminhar na fé em Jesus Cristo. Dentro da igreja, tanto no pré-culto quanto no pós-culto, quantas pessoas o Senhor tem trazido aqui entre nós? Quantas pessoas têm passado por nós à procura de uma igreja? E você pode ser um instrumento do Senhor para ajudar essas pessoas a assumirem um compromisso com esta família de fé, com esta congregação, e elas então se tornarem membros aqui da nossa igreja, e assim nós estamos ajudando essas pessoas a avançar no seu crescimento, no seu progresso espiritual, enquanto nós mesmos também estamos comprometidos com o nosso próprio desenvolvimento. O ensino sobre batismo, meus irmãos, sempre fez parte do ensino do Evangelho. Nós não temos uma ordem dos assuntos que eram ensinados a cada pessoa que se preparava para o batismo. Mas nós temos algo muito próximo disso, que está registrado no capítulo 6 da carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, o autor começa o capítulo 6 dizendo o seguinte: assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Veja que aqui há uma ordem do que nós ensinamos para as pessoas, quando nós estamos ajudando essas pessoas a assumir um compromisso com a família de Deus. O que nós ensinamos para elas? Nós ensinamos para elas acerca do arrependimento das obras mortas. Ou seja, será que elas entenderam esse chamado de Deus para se arrependerem dos seus pecados? Então nós vamos conferir se essas pessoas entenderam o Evangelho e se elas realmente se arrependeram dos seus pecados, voltando-se para Deus. Depois, a fé em Deus.
Nós vamos averiguar se essas pessoas, se elas entenderam realmente o que é confiar em Deus, o que é crer em Deus. E depois que nós então percebemos que elas de fato se arrependeram e creram em Deus, nós vamos então ensinar elas sobre batismo. E depois nós vamos ensiná-las sobre imposição de mãos, vamos ensiná-las sobre a ressurreição dos mortos, até a última doutrina, que é o juízo eterno. Veja, meus irmãos, o que esse pastor aqui está escrevendo para a sua congregação, está escrevendo para os membros da igreja que ele pastoreia, o que ele está dizendo é: olha, vocês que são mais experientes, vocês que já estão na fé há mais tempo, vocês precisam deixar os aspectos elementares do ensino de Cristo. Deixar não significa abandoná-los. Vocês precisam deixar no sentido de que vocês não podem ficar aí nesses aspectos elementares do ensino de Cristo a vida inteira. Vocês precisam deixar, por quê? Porque vocês precisam avançar, vocês precisam prosseguir para o aperfeiçoamento. Não dá para você ficar 10 anos frequentando uma igreja e você ainda está no nível dos aspectos elementares do ensino de Cristo, que trata sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Você tem que deixar essas coisas para trás. Se você não deixou essas coisas para trás, então desde que você se converteu, você não saiu do lugar. E é por isso, meus irmãos, é por essa urgência que eu entendo que Deus está nos desafiando esse ano com esse tema, no sentido de que é tempo de avançar. Isso é uma preocupação pastoral, irmãos. Isso aqui não tem a ver com a necessidade da igreja crescer, embora esteja presente. Não, isso aqui tem necessidade de que os crentes, que sejam de fato crentes, eles precisam crescer. Eles precisam avançar. Esses membros dessa igreja aqui estavam sendo instruídos pelo seu pastor sobre alguma coisa mais profunda do que os aspectos elementares do ensino de Cristo, mas ele precisou interromper o ensino, como ele diz aí no verso 11 do capítulo 5. Sobre isso, ou seja, sobre o assunto que ele estava desenvolvendo, que ele teve que interromper, sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, que é a mesma coisa dos princípios elementares do ensino de Cristo, no verso 1 do capítulo 6. E vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Então você que está há mais tempo na jornada cristã, de um modo assim eu diria para você, desesperado, sai desse lugar, sai dessa acomodação, sai dessa estagnação. Deus salvou você não para te dar uma pólice de seguro contra o fogo do inferno. Deus salvou você para você viver, não é para você morrer. Deus salvou você para você crescer, para você prosperar, para você progredir. É para você sair de um nível e avançar para o outro, e quando chegar nesse outro, avançar para o outro. E você se tornar uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo, cada vez mais cheia do fogo de Deus, cada vez com as suas mãos cheias de frutos para a glória de Deus. E um desses frutos é você ajudar, aí sim, as crianças.
ajudar as crianças que ainda precisam dos aspectos elementares do ensino de Cristo. E aí então você se associar com elas para ensiná-las sobre esses aspectos elementares do ensino de Cristo. E entre eles, o ensino do batismo. Observe que o autor, ao dizer o ensino sobre batismos, ele usa batismo no plural. Ele não usa batismo no singular. Isso significa que a doutrina do batismo, ela é mais ampla do que aquele aspecto das águas do batistério. Mais amplo do que o ensino do batismo nas águas, que torna uma pessoa participante, membro de uma congregação local de crentes. E aonde que a gente encontra o ensino sobre batismos no plural nas Escrituras? A gente pode começar com Mateus capítulo 3, ou Lucas capítulo 3, sobre o batismo do João. Quando João iniciou o seu ministério, ele pregou o batismo do arrependimento. Ele falava para as pessoas acerca da necessidade do batismo do arrependimento. No verso 6 do capítulo 3 de Mateus, as pessoas eram batizadas por ele, ou seja, batizadas por João Batista no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Era um batismo preparatório. O batismo de Jesus ainda não havia chegado. O batismo na base do arrependimento era o batismo que preparava as pessoas para elas serem batizadas em nome de Jesus. Então, enquanto Jesus não se manifestou ao mundo, enquanto Jesus não morreu e não ressuscitou, o batismo de João estava em vigor. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, o batismo de João deixou de vigorar. Não se fala mais em batismo de arrependimento. Se fala sim da necessidade do arrependimento. Arrependei-vos. Mas na sequência, o batismo não é o batismo de João Batista, mas o batismo de Jesus. O próprio João Batista falou do batismo de Jesus. Ele disse ainda nesse capítulo 3 de Mateus: eu, na verdade, verso 11, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ou seja, Jesus, é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo de Jesus. É o batismo no Espírito, ou o batismo com o Espírito Santo. E isso pode acontecer de modo simultâneo no batismo nas águas, ou acontece antes do batismo nas águas, mas se torna visível no batismo das águas. É o batismo de Jesus. João Batista diz: olha, eu batizo vocês nas águas na base do arrependimento. Mas Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Nossos irmãos queridos pentecostais afirmam que há dois batismos aqui: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, que é um segundo batismo com o Espírito Santo,
que seria o revestimento do poder do Espírito Santo. Mas o contexto não nos dá suporte para esse tipo de ensino, porque o próprio João Batista explica o que ele quer dizer com fogo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o que seria o fogo? Enquanto o batismo com o Espírito Santo é o batismo que traz a vida de Deus para dentro da alma humana, o batismo com fogo é o batismo do juízo para aqueles que rejeitarem Jesus. Por isso que o João diz, ele traz na mão a sua pá, verso 12, e limpará sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então o batismo com fogo é o batismo do juízo, da condenação que virá sobre aqueles que rejeitarem, arrependerem-se e crerem em Jesus Cristo. Mas quando Jesus batiza com o Espírito Santo, isso significa que ele nos mergulha no Espírito Santo, ao mesmo tempo que traz o Espírito Santo para dentro da nossa alma. É o que o Pedro juntou ali no verso 38 do capítulo 2 de Atos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É Jesus quem dá o Espírito. Por isso é Ele que batiza com o Espírito. E batizar com o Espírito significa que a vida de Deus é penetrada em nossa alma. E essa vida de Deus, que é o Espírito Santo, ela passa a fazer morada em nós. Por isso que Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, disse que os crentes são templo do Espírito Santo. E Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, verso 21, diz que o ajuntamento dos crentes constitui-se a casa de Deus para a morada de Deus no Espírito. Esse é o batismo de Jesus. É o batismo que dá o Espírito de Deus. É o batismo que dá a vida de Deus, penetrada e habitada na alma humana. Quando Jesus batiza com o Espírito também batiza. Então nós temos um terceiro batismo, o batismo de João na base do arrependimento, o batismo de Jesus que dá o Espírito de Deus àqueles que creem. E quando Jesus batiza com o Espírito, o próprio Espírito também nos batiza. É isso que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Nesse texto, o Paulo está explicando, ensinando acerca da natureza do corpo de Cristo, que é a igreja. E ele começa então no verso 12 dizendo o seguinte: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados, veja, todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que é o batismo realizado pelo Espírito Santo? O batismo realizado pelo Espírito Santo é aquele batismo que nos inclui no corpo de Cristo. Aqui, o que está em vista é o corpo de Cristo ou a igreja na sua dimensão universal. Você sabe que a igreja existe em dois níveis, em duas dimensões: a dimensão universal e a dimensão local. O batismo realizado pelo Espírito Santo nos torna membros da igreja de Cristo na sua dimensão universal.
Assim como esta igreja, na dimensão universal, ela é invisível, ela é constituída por todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares, é a igreja na sua dimensão universal. O Espírito Santo nos batiza, nos coloca nela, isso também é invisível. Até que o batismo nas águas, que é a realidade visível desse batismo invisível, nos coloca então dentro da igreja na sua dimensão local. Uma igreja local é uma igreja como a nossa, que está localizada na Avenida Parada Pinto 292, na Vila Nova Cachoeirinha. Isso é uma igreja local. Nós nos tornamos membros de uma igreja local a partir do batismo nas águas. Mas antes do batismo nas águas, quando nós cremos em Cristo, Jesus nos batiza com o Espírito, nos dando o Espírito, e o Espírito nos batiza, fazendo com que nós tomemos nosso lugar na igreja de Cristo, na sua dimensão universal. Nem todas as pessoas que são membros de uma igreja local, por meio do batismo nas águas, nem todas essas pessoas são salvas. Nem todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, que foram batizadas nas águas, são salvas. Mas todas as pessoas, todas, sem exceção, que foram batizadas pelo Espírito no corpo de Cristo, na sua dimensão universal, todos eles são verdadeiros crentes. Todos eles estão salvos. É por isso que durante toda a nossa jornada cristã, enquanto Deus nos der fôlego para viver do lado de cá da eternidade, nós precisamos nos preocupar com a realidade da nossa vida com Deus. Não é para você viver inseguro, duvidoso, incrédulo, não. É para você crer que você é um salvo. Mas não é para você dizer que você é salvo sem que a vida de Deus se torne manifesta na sua vida. Se você é um salvo, então cresça. Se você é um salvo, então coloque a tua vida em movimento, na direção de Deus, na direção dos propósitos de Deus e na direção da obra de Deus. Se você é uma pessoa que foi vivificada por Cristo, então viva como um membro vivo do corpo de Cristo. Não diga para você mesmo que você é um salvo. Não diga para você mesmo que você é um servo de Deus. Não diga para você mesmo que você faz parte da igreja de Cristo se você está morto. Você dizer que você é salvo não vai salvar a tua alma. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, de todo o seu coração, com toda a sinceridade, Jesus vai te dar o Espírito, e você vai ter vida de Deus habitando na tua alma. E essa vida de Deus habitando na tua alma vai fazer de você um vivificado. Vai fazer de você uma pessoa viva, acesa para Deus. O teu coração vai ser outro. O teu coração vai deixar de pensar apenas nas suas próprias coisas. O teu coração vai deixar de pensar apenas nos teus próprios interesses. E você vai ter um interesse enorme em caminhar com Deus, em crescer, em amadurecer, em aperfeiçoar-se, e um interesse enorme em ajudar outras pessoas a avançar e a aperfeiçoar-se também. Mas o quarto batismo é o batismo nas águas. O batismo nas águas é então
a realidade visível do batismo com o Espírito que é invisível. Ninguém sabe quem ou quantos o Espírito Santo já batizou e já faz parte do corpo de Cristo na dimensão universal. Ninguém sabe. Por isso é invisível. Mas quando uma pessoa é batizada pelo Espírito na dimensão universal, essa pessoa demonstra um grande interesse em se identificar localmente com uma igreja, por meio de obedecer o chamado de Jesus para o batismo nas águas. E é aí, nesse batismo nas águas, colocado aqui por Pedro, como necessário para aqueles que se tornam cristãos, colocados por Jesus na grande comissão, e de fazer discípulos, batizando-os. Esse batismo nas águas faz parte do ensino de como se tornar cristão. Embora hoje em dia você vai ouvir muitas pessoas dizendo: eu sou cristão, mas eu não gosto de igreja. Eu posso ser cristão, mas eu não preciso da igreja. Embora pareça eloquente esse tipo de declaração, ela não encontra suporte nas Escrituras. Porque um crente verdadeiro pertence à igreja, com todos os defeitos que essa igreja possa ter, com todas as imperfeições que essa igreja possa ter, por todos os problemas que essa igreja possa ter. Ele sabe que ele está ali para ajudar esta igreja a ser melhor. Ele sabe que ele precisa estar ali para ajudar os menos maduros a amadurecerem, para ajudar os que precisam de crescimento a crescerem. Ele está ali. Já fiz referência a isso, mas faço outra vez. Pastor Ed Renekiewicz, pastor da IBAB, a Igreja Batista da Água Branca, conversando com um amigo seu certa vez, que não era cristão, mas foi conhecê-lo na igreja, perguntou para ele: Ed, eu conheço você, como é que você aguenta ficar aí dentro? Como é que você aguenta igreja? Aí a resposta do Ed para ele foi: eu estou aqui somando forças com outros irmãos para tornar esse lugar suportável. Se a igreja não está boa, isso só significa uma coisa: que nós temos que trabalhar para que ela fique boa. E que isso é trabalho de cada um dos seus membros, que instruídos nos aspectos elementares do ensino de Cristo, avançaram ou estão avançando, estão amadurecendo, estão sendo aperfeiçoados, e sendo aperfeiçoados, eles se veem como servo de Deus, não como um membro da igreja, mas eles se veem como servos de Deus, e eles vêm para os ajuntamentos da igreja, vendo-se como obreiros, como servos que trabalham para o bem da igreja de Cristo, para o bem de outros irmãos que precisam de ajuda para crescer, para o bem de outros pequeninos de Jesus, que talvez estejam entre nós fazendo a pergunta: como é que eu faço para me tornar um cristão? Ou talvez outros que já se tornaram cristãos estão se perguntando: o que vem agora? E aí então você ensina essa pessoa que ela precisa do batismo.
E aí ela, comprometida com a família de Deus, agora como membro, ela pergunta: e agora, irmão, o que eu faço? Agora eu vou te ensinar a praticar os hábitos devocionais, os hábitos de crescimento espiritual, para você crescer espiritualmente. Aí ela volta a você e diz assim: escuta, eu já estou praticando aí os hábitos devocionais, já estou orando, lendo a Bíblia, já estou em comunhão com a minha igreja, estou me associando com outros crentes maduros que estão me ajudando no crescimento. E agora, o que eu faço? Agora você descobre o seu lugar no corpo de Cristo, como ministro, como servo de Deus. Identifique os dons espirituais que Deus te deu e coloque-os a serviço do crescimento da sua igreja. Aí ele vai crescendo. Aí daqui a pouco ele volta a você: irmão, já descobri meu ministério na igreja, já estou servindo o Senhor, e agora? Agora você precisa avançar para assumir um compromisso com a missão de Deus no mundo. Você precisa ser um evangelista, você precisa trazer vidas para Jesus, você precisa compartilhar a sua fé com outras pessoas, você precisa participar junto com a sua igreja da promoção, do avanço do evangelho até os confins da terra. Aí ele assume esse compromisso, aí ele volta e diz: olha, já estou ofertando para missões, já estou indo nas atividades evangelísticas da igreja, já estou evangelizando, estou compartilhando Jesus com outras pessoas, e agora, o que eu faço? Agora você assume um compromisso de viver uma vida de real adoração. E o que é isso? Observe se você está frutificando nas 5 áreas anteriores, e continue frutificando nelas, no seu compromisso com Deus, no seu compromisso com a sua igreja, no seu compromisso com o seu crescimento espiritual, no seu compromisso com o crescimento da igreja e no seu compromisso com a missão de Deus no mundo. E assim, meus irmãos, é que nós promovemos o crescimento das pessoas. Não importa em que nível do crescimento elas estejam. Nós, como crentes que já nos distanciamos dos aspectos elementares do ensino de Cristo, nós que já fomos aperfeiçoados e já estamos maduros para receber alimento sólido, nós olhamos para trás e identificamos as crianças, os bebês espirituais, e nós então nos associamos com eles e vamos ajudando. E se você identificar alguém que talvez você mesmo já tenha levado a Cristo, agora ensine elas que ela precisa ser batizada e assumir o seu lugar, o seu assento na igreja de Cristo. Ela precisa se comprometer com uma família de Deus local, como a nossa igreja. Se você identificar alguém que está precisando de Cristo, apresente Cristo a ela. Se ela precisa de batismo, ensine-a acerca do batismo, da necessidade do batismo. Se você encontrar alguém que já é batizado, mas está precisando assumir um compromisso com o seu próprio crescimento espiritual, se associe com ela e ajude essa pessoa a crescer em Cristo. Vou tratar disso no próximo domingo, sobre como você pode ajudar uma pessoa que já é batizada, já se tornou membro da igreja, mas não está comprometida com o seu próprio crescimento espiritual. Como é que você pode ajudar essa pessoa a crescer em Cristo? Esse é o ensino, meus irmãos, de como, a partir de Atos 2:41, como nós ajudamos uma pessoa que já assumiu um compromisso com Deus por meio da fé em Cristo, como nós ajudamos essa pessoa a se tornar membro da igreja de Cristo. Se essa pessoa
não é batizada, nós ajudamos essa pessoa, orientamos essa pessoa, nos associamos com ela, a fim de que ela então se decida por obedecer o Senhor e ser batizada. Mas se essa pessoa já é batizada, mas ela não é membro da igreja ainda, então nós nos associamos com ela, para acolhê-la e para dizer a elas: olha, a nossa igreja é que nem coração de mãe, tem espaço para você também, nós queremos você aqui com a gente, nós queremos ver você trabalhando aqui com a gente, nós temos uma grande obra para fazer, nós temos um grande trabalho que o Senhor nos confiou, e você vai ser muito útil para nós, para a obra que o Senhor confiou a nós e para o reino de Deus, ficando aqui conosco. E aí então, desta forma, nós vamos não apenas batizando pessoas, mas vamos também recebendo pessoas que estão em trânsito de uma congregação para outra, à procura de uma congregação, de uma igreja, onde haja crentes maduros, aperfeiçoados, crentes cheios do Espírito Santo, que as acolham e que as incentive a plantar os seus pés ali, e ali, com os seus pés plantados, ali poder florescer, poder frutificar, poder dar fruto para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Este ano, a única coisa que não pode acontecer é você terminar 2024 na mesma condição que você está começando o ano. É tempo de avançar. Você precisa avançar. Eu preciso avançar. Nós precisamos avançar. É tempo de avançar. Nós temos desafios como igreja e nós temos desafios pessoais, individuais. A única coisa que não pode acontecer esse ano é que 2024 só esteja de passagem na sua vida. Que nada aconteça. Que você chegue no final do ano e você esteja na mesma condição, na mesma situação, no mesmo nível. Isso não pode acontecer. A ordem do Senhor para você, para mim, para nós, é que você identifique em que nível do progresso, do aperfeiçoamento, do crescimento espiritual você se encontra. Identifique. E você se disponha a estar um passo adiante, até o final, até dezembro de 2024. E de preferência, não cresça sozinho. Empregue a sua vida para trazer outros com você. A vida cristã é uma maratona, uma corrida longa, mas diferente de uma prova em que um só vence. Na carreira cristã, nós vencemos de verdade, não quando nós passamos a linha de chegada, mas quando nós atravessamos a linha, trazendo uma multidão junto conosco. Vamos orar. Deus e Pai, precisamos que o Senhor aplique esse ensino ao nosso coração, a fim de que nós possamos saber o que fazer na obra do Senhor. Mas Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê vontade, porque o único impedimento que pode de fato
nos vencer, o único impedimento que realmente pode nos impedir de avançar, é se nós não tivermos vontade de avançar. Mas se o Senhor, Pai, nos der vontade, se o Senhor operar em nós tanto querer quanto realizar, então sim, ó Pai, nós vamos realizar a nossa salvação com temor e tremor. Nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos nos tornar, com o passar dos meses, crentes cada vez mais firmes, crentes cada vez mais maduros, crentes cada vez mais capacitados para toda boa obra. Nós seremos todos obreiros e obreiras do Senhor, crentes consagrados ao Senhor, crentes comprometidos com o reino, com o avanço do reino. E se nós estivermos juntos nesse mesmo propósito, ó Deus, não haverá nada capaz de impedir, Senhor, toda a bênção que o Senhor tem destinado para a nossa igreja, de modo especial, neste ano de 2024. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos desta forma, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé e cantar ao Senhor. O hino que vamos cantar é o 566 do HCC, Jesus Pastor amado, contempla-nos aqui. Essa é uma resposta nossa ao Senhor, mediante aquilo que temos recebido dele nesta manhã. Cantemos juntos. E
Glória a Deus, irmãos, estamos terminando essa primeira parte da nossa atividade matutina. Vamos em seguida ter a nossa escola bíblica dominical. Estamos fazendo classe única nesse mês de janeiro, até o segundo domingo de fevereiro. Estamos reunidos aqui mesmo. Então, após o término dessa primeira parte, se você quiser tomar uma água, esticar as pernas aí para descansar, 5 minutinhos, aí você volta para cá, para nós termos a aula desta manhã. Estamos trabalhando 5 textos, convicção 1, convicção 2, hoje é a convicção 3. Hoje nós vamos tratar sobre como você faz um discípulo, né? Primeira convicção foi por que nós devemos fazer discípulos. A segunda foi o que é um discípulo. E hoje nós vamos ver como é que você faz um discípulo de Cristo, ok? Então, após aqui terminada, você toma uma aguinha e você volta para cá, para a nossa aula desta manhã. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, e as ternas consolações do seu Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos tomar uma aguinha, estique as pernas e voltemos para cá, para a nossa aula desta manhã.